No início do século XVIII, um assassino lançou uma maldição em seu objeto preferido. Desde então, mais de 60 pessoas que sentaram na cadeira tiveram mortes misteriosas. Ao adentrar o Museu Trusc no Reino Unido, um objeto em particular atrai a atenção dos visitantes. Uma cadeira antiga está pendurada no teto, ao invés de ficar no chão, como qualquer outra peça em exposição. O motivo por trás disso é ainda mais bizarro do que se poderia imaginar. O objeto foi amaldiçoado por um assassino no início do século XVIII e, supostamente, quem sentar nela está com a morte traçada. No condado inglês de North Yorkshire, vivia Thomas Busby. O homem se casou com a filha de Daniel, Elizabeth, e juntos decidiram investir em um negócio. Busby era o dono de uma pousada próximo a Donut Hall, aonde o sogro havia comprado uma propriedade. Ambicioso, Thomas não recusou o convite de Daniel de trabalharem como parceiros em atividades ilegais. Por um tempo, a cooperação entre eles estava funcionando, até que o problema de Busby com o álcool começou a irritar o pai de sua esposa. Os detalhes sobre a relação entre sogro e genro são nebulosos, tanto por ter acontecido há 4 séculos quanto a falta de documentos sobre o caso. Tudo o que se sabe é resultado da história oral, passada entre gerações através dos anos. Em 1702, o dia exato é desconhecido, Thomas e Daniel se envolveram em uma acalorada discussão. Acredita-se que ela pode ter sido provocada tanto pelos trabalhos ilegais entre os dois, quanto a insatisfação de Daniel com o casamento de Elizabeth com Busby. Mais tarde naquele dia, Thomas retornou para sua pousada depois de um dia de bebedeira. Para sua surpresa, o sogro estava esperando por ele, sentado em sua cadeira favorita. Irritado e bêbado, ele ordenou que Daniel se retirasse. Horas mais tarde, Busby invadiu a propriedade em Donut Hall e assassinou Daniel com um martelo. Em seguida, levou o corpo para uma floresta. Ao amanhecer, as autoridades começaram a procurar pelo homem que havia sido reportado como desaparecido. Rapidamente localizaram o cadáver e, com pouca investigação, chegaram ao responsável pelo cruel homicídio. O criminoso foi capturado em sua pousada e acusado de assassinato. Ainda naquele ano, foi julgado e condenado à forca. No dia de sua execução, Thomas Busby fez um pedido. Queria tomar uma bebida pela última vez, sentado em sua cadeira tão amada. Ao ser retirado pelos oficiais para ser dirigido ao local de enforcamento, o assassino teria amaldiçoado a cadeira, dizendo que, para qualquer um que sentasse nela, a morte viria brevemente. A lenda possui uma variação. Em outra versão, é relatado que o pedido dele foi negado, e a caminho da forca, ele gritou a maldição da cadeira. Fato é que mortes misteriosas aconteceram para aqueles que não seguiram a ordem do homicida. A reputação da cadeira amaldiçoada causou tanto medo quanto curiosidade nos moradores da região. A história oral conta que foram mais de 60 vítimas que sentaram no item e morreram repentinamente. Acredita-se que a primeira vítima tenha sido a de um limpador de chaminés, em 1894. Em uma noite qualquer, o homem sentou-se na cadeira e bebeu na pousada, que teve seu nome trocado para Busby Stop Inn. No dia seguinte, foi encontrado morto, perto do local que Busby fora enforcado. A polícia pensou que era um caso de suicídio, mas o amigo, que acompanhava o trabalhador em sua última noite, admitiu que era o culpado pela morte. Durante a Segunda Guerra, o lugar se tornou popular entre os soldados. Uma das brincadeiras entre eles era desafiar um ao outro a se sentar na cadeira maldita. Quem aceitava morria nas missões ou em acidentes ainda mais macabros. Como foi o caso de 2 aviadores que se sentaram no objeto, sobreviveram à guerra, mas morreram em uma batida de carro. Séculos depois, já na década de 1970, outras pessoas vieram a óbito e a causa foi atribuída à maldição fatal. Vários motoristas perdiam a vida em rodovias. Uma mulher foi diagnosticada com câncer e o caso mais bizarro foi de um homem que teve um ataque cardíaco ainda na Busby Stop Inn.
logo após se sentar na infame cadeira. A série de mortes foi interrompida quando um novo dono da pousada decidiu doá-la para um museu em 1978, onde permanece até os dias de hoje, presa ao teto para que ninguém consiga alcançá-la. A pousada fechou de vez no ano de 2012 e a maldição parece ter tido, finalmente, um fim.